Bom dia, irmãos. Bom dia, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Cormes e a todos que nos dão a honra de estar acompanhando essa live nessa manhã. Quero desejar a todos, que Deus abençoe abundantemente e que Deus possa falar ao seu coração nessa manhã. Vou convidar a todos que estejam abrindo suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 18. Segundo livro dos Reis, capítulo 18. Queria deixar só um recado para aqueles que estão acompanhando pelo YouTube. Se você está acompanhando no seu Smart TV, na sua TV, dá um pulinho lá no seu celular, rapidinho no YouTube, dá uma curtida no na nossa live, para dar um reforço aí, A gente estava vendo aqui, temos apenas 2 curtidas, Então, dá uma curtida lá, vai lá no smartphone rapidinho, na live lá da Igreja Presbiteriana de Cormes, dá uma curtida e aproveita e se inscreve também, e ativa o sininho para que você possa receber notificações toda vez que tivermos, a nossa live pelo YouTube, amém? Então vamos lá, 1 Reis, capítulo 18, vou ler apenas o versículo 1, que diz assim: no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Vamos falar com Deus. Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que tu nos concede nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque podemos contemplar essa manhã, esse sol, esse dia maravilhoso, ó Pai, que vem, ó Pai, nos mostrar que tu se faz presente em nosso meio, porque tudo que vemos, tudo que nossos olhos alcançam, podemos contemplar que foram obras criadas por ti. Obrigado, Pai, por tudo. Fala conosco através da tua mensagem, através da tua palavra, nessa manhã, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Bom, o texto o pequeno relato aqui do texto, ele marca o início de um reinado de Ezequias. E Ezequias foi um rei que começou o seu reinado muito novo, aos 25 anos de idade, assessorado pelo seu pai no começo, mas depois ele assumiu o reinado, individualmente. Mas eu gostaria de destacar alguns pontos aqui da história de Ezequias, que pode trazer ensinamentos preciosos para a gente nessa manhã. O que acontece é que no período em que reinava Acás, que era o pai de Ezequias, ele reinava sobre Judá. Aconteceu um fato muito importante nessa época. O reino foi dividido com o reinado de Jeroboão. E esse reino, por não concordar com as práticas adotadas por Jeroboão, o reino do sul se dividiu do reino do norte. Então Israel ficou dividido em 2 reinos. O reino de Israel, que tinha a capital em Samaria, e o reino do sul, que tinha a sua capital em Jerusalém. São o mesmo povo, mas por divergências políticas, por não concordarem com a atuação de um rei, então houve-se essa cisão, houve-se essa divisão. Então foi criado os 2 reinos. Então Acás, ele reinava, nesse período aqui, Acás reinava no reino do sul, e Oséias reinava no reino do norte. Acontece que nesse período da história, existia um reino muito poderoso, que, trazendo assim para os dias atuais, era como se fosse os Estados Unidos da época. Era um reino muito poderoso, era uma nação muito forte, tinha um exército poderosíssimo, e todas as nações que estavam pelo seu caminho, ele ia sobrepondo, ia dominando, e até ao ponto de que toda aquela região estava sendo tomada por esse exército assírio. Então, o rei da Síria era um rei muito poderoso e que não via adversário à sua frente. De modo que as nações que
habitavam por aquele pedaço de terra ali, para que elas pudessem continuar tendo paz, para que elas pudessem continuar não sofrendo as ações, né, do exército assírio. Eles deveriam pagar um tributo ao rei assírio, para que eles pudessem, né, continuar tendo os seus dias de paz, né? Não muito diferente das coisas que acontecem hoje, que muitas pessoas têm que pagar um tributo, têm que pagar uma receita, para que pudesse ter, né, segurança, para que pudesse ter paz. Assim, o rei da Síria, ele fazia com as nações ao qual ele tinha o domínio, às quais ele tinha o controle. Então, essas nações, elas pagavam um tributo, pagavam uma taxa, né, e essa taxa tinha que ser, né, todo mês, e em troca, o exército assírio não dominava, não sobrepunha sobre aquela nação. Só que tinha uma condição: o rei assírio, né, por ser poderoso, por ter o domínio, ele, além de receber o tributo dessas nações, e ele também determinava aquele que seria o rei daquelas nações ali, ao qual ele tinha o controle. Então a gente via que tinha nações que estavam sendo, né, submetidas a esse rei assírio. E o reino do norte, né, que é o reino de Israel, também havia um acordo com o rei da Síria para que não tivesse o exército assírio dominando, né, o seu território. Ele mantinha um acordo com o exército da Síria, com o rei da Síria. Então, Oséias, ele pagava tributo ao rei da Síria, para que pudesse ter paz, para que pudesse ter, né, o controle da sua nação. Acontece que, por divergência política, por desentendimento, por não honrar mais o compromisso com o rei da Síria, o rei da Síria perdeu a paciência com o rei de Israel e mandou então o seu exército passar por cima de Israel. Então o exército de Israel começou a atacar, o exército assírio começou a atacar Israel, né, começou a sufocar, começou a invadindo as cidades mais distantes, foi invadindo até que chegasse Samaria. Samaria era a capital de Israel. E o exército assírio, ele tinha uma particularidade, ele tinha uma tática muito interessante. Eles ficavam em volta das muralhas da cidade e tentavam ali sufocar, né? Primeiro eles cortavam aquilo que sustentava eles, né? Aquilo que podia mantê-los ainda por muitos dias ainda vivos, né? Então eles cortavam os mananciais de água, ou seja, a cidade de Samaria não teve mais água para poder se subsistir, e por eles não poderem sair, atravessar as muralhas para poder caçar o alimento, eles também começaram a passar necessidades, começaram a passar fome. Então essa era a tática que o exército assírio adotava. Ele sufocava, não invadia, sufocava até que aquela cidade, os moradores daquela cidade, o exército daquela cidade não tinham mais como se alimentar, não tinham mais como se sustentar, então eles acabavam, né, se rendendo ao rei da Síria, e foi isso que aconteceu. E não somente isso, a Síria tinha uma outra particularidade também. Os seus povos que eles dominavam, eles adotavam a tática de tirar aquele povo dali, não deixava ele naquela cidade, tirava dali e conduzia esse povo para uma outra cidade bem distante, né? Fazia eles viverem, saírem do convívio, né, do qual eles já estavam acostumados, e levarem ele para uma outra localidade, para uma cidade bem distante, com outros costumes, com outros métodos. E o povo de Israel, né, na cidade de Samaria, junto com o seu povo, foram então conduzidos por esse exército para outras regiões bem distantes. Acontece que alguns povos, né, de Samaria, vendo a situação, conseguiram fugir e foram para a região de Judá, né, que era a fronteira, né, era próximo. Eles foram para Judá, né, buscar abrigo político ali na região de Judá. Uma outra coisa também bastante interessante aqui, que tudo isso aconteceu porque o rei Oséias, né, de Israel,
ele deixou, né, e a palavra de Deus ele é bem clara sobre isso, nesse texto, a gente vê o relato aqui, da história aqui, a gente vê que o reino de Israel, através de seu rei, ele deixou as práticas de adorar ao Senhor. Ele permitiu que outros povos adorassem, entrassem, trazendo seus costumes para ali, então eles começaram a adotar as práticas pagãs ao culto, e não cultuavam, e deixaram de cultuar a Deus e passaram a cultuar outros deuses, principalmente a Baal. Deus, então, ele não se agradando disso, ele permitiu que o exército, então, assírio, dominasse a região de Israel. E o reino do sul, né, através do seu rei Acais, ele também havia deixado de adotar as práticas também de culto a Deus. Não foi diferente. Israel havia pecado contra o Senhor, né? Está lá no capítulo 17, do verso 7 ao 18, que diz assim: tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir à terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram as outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos atos do rei de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vizinhos até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor à ira, e serviram os ídolos nos quais o Senhor lhes já tinha dito: não fareis essas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tomaram obstinados de dura cerviz como seus pais, e não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram ídolos e se tornaram vãos. Seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não os imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição. 2 bezerros fizeram, um poste ídolo, e adoraram todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também queimaram seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-lhe a prática de adivinhações, e criam em agruros. E venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e o afastou da sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Então, o que a gente percebe aqui nesse relato aqui, é de que Deus ainda foi muito complacente com o povo de Israel. Deus ainda avisou o perigo que eles estavam cometendo, o mal que eles estavam cometendo de se afastar da presença do Senhor, de adorar os outros ídolos, de deixar de lado as práticas, de adorar a Deus, de cultuar a Deus, e passaram a adotar as práticas pagãs, ao ponto de eles oferecerem por sacrifício seus próprios filhos, a prática que era adotada pelos povos vizinhos. Deus muito se indignou com essa prática, e entregou o povo de Israel, entregou o seu rei, o povo de Israel, nas mãos do exército assírio. Mas não somente isso que aconteceu, foi para despertar a atenção, para chamar a atenção do perigo que é se afastar da presença do Senhor, mas Judá estava caminhando também, estava andando também pela mesma situação. Eles estavam adotando as práticas pagãs também, estavam se corrompendo também. Acais, ele também fez a mesma coisa que Oséias. Ele mandou colocar postes ídolos em todas as cidades. Ele mandou tirar os utensílios do templo
que era dedicado à adoração ao Senhor, e pegou esses utensílios para usar para práticas pagãs. Judá, ele estava caminhando por um precipício também, estava fadado a acontecer com Judá a mesma coisa que aconteceu com Israel. Israel, após esse episódio, nunca mais voltou, né, o seu povo nunca mais voltou ao seu local, nunca mais. Eles foram para outras cidades e ali foram viver, né, tomaram, né, as suas vidas cotidianas e nunca mais retornaram para Israel. Israel e Judá haviam se rebelado contra o Senhor. Mas Judá, ele não havia sido invadido ainda pelo exército assírio, porque ele mantinha também esse acordo político com o rei da Síria. E nesse contexto, né, dessa situação toda que estava acontecendo, política, histórica, o rei Acaz, ele é deposto do seu reino, termina seu período de reinado, né, e ele passa então, né, a coroa, né, o reinado para o seu filho Ezequias. Vocês imaginem, Ezequias, ele assumiu o reinado com 25 anos de idade. Certamente ele observou tudo isso que estava acontecendo ao seu redor, desde a sua infância. Certamente ele sabia também o que estava acontecendo com o seu povo vizinho, que era Israel. E ele estava sabendo também do que havia acontecido com aqueles que adotavam as práticas pagãs. Então, quando Ezequias ele assumiu o reino, a primeira coisa que ele resolve fazer é mudar. Ezequias resolve mudar. Ele deixa, né, de tomar, né, as práticas que seu pai usava e passa a ter um reinício glorioso, porque ele se lembra, orientado pelos seus sacerdotes, pelos seus anciãos, ele se lembra das práticas que o povo de Israel, né, o povo de Deus, né, quando o povo era um só, não havia divisões, eles adotavam o que é cultuar somente ao Deus único e verdadeiro. E é isso que Ezequias começa a fazer. O texto que nós lemos de 2 Reis, capítulo 18, lá no verso 3, diz assim: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Ele tinha tudo para dar errado. Os seus exemplos não eram os melhores possíveis. Ele tinha seu pai, que era o rei, né, de Judá, e que fazia conchavos políticos de maneiras, né, exclusas, de maneira que não era a prática correta. Ele tinha também um povo que tinha o domínio do seu pai, e que o seu pai seguiu o conselho dos outros reis anteriores a ele, seus antecessores, que passaram a adotar essa prática pagã. Ele tinha todos os exemplos para que ele começasse um reino de forma totalmente equivocada. Ele tinha tudo para poder conduzir o seu reino a levar para a mesma sorte que teve o reino de Israel. Mas Ezequias, aos 25 anos de idade, quando ele assume o reino de Judá, ele resolve mudar. Ele resolve não adotar as práticas do seu pai. E ele fez o que era certo, porque está registrado aqui na palavra de Deus que ele fez o que era reto perante o Senhor. E ele então mandou remover todos os postes ídolos, todas as imagens, todos os locais que eram, os altares que eram erigidos a culto aos deuses pagãos. Ele fez reforma no templo, ele pegou os utensílios que estavam sendo utilizados para práticas pagãs, ele trouxe de volta para o templo, fez uma reforma, e diz o texto lá no versículo 7 do capítulo 18,
que o Senhor se agradou de tudo aquilo que ele havia feito. O texto diz assim: assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Até contra o rei da Síria, o exército poderoso, né? Aquela nação forte, que era considerado seu inimigo, que ele estava sendo subjugado a esse rei da Síria. Ele resolveu cortar as relações com esse rei, porque ele cria num Deus soberano, um Deus vivo, um Senhor dos exércitos. Ele adota então todas essas práticas, ele se agrada do Senhor, ele fazia tudo que era reto perante o Senhor, tudo que ele fazia era bem sucedido, porque o Senhor era com ele. Ele decidiu então não se submeter mais ao rei da Síria, mas essa atitude houve um preço muito alto, porque a atitude de Ezequias de não se corromper, de não se envolver com as políticas do rei da Síria, não se ser submetido mais a esse rei, provocou uma ira do rei da Síria, e ele então mandou que seu exército avançasse contra Judá também. E nesse período, quem era o rei da Síria era Senaqueribe. Era uma pessoa muito rigorosa, muito rígida, muito dura. E ele mandou que o exército da Síria fosse com toda a força para cima de Judá. Ezequias, então, ele percebendo que o seu exército não era tão numeroso assim, e vendo que o exército da Síria era muito numeroso, ele tentou então uma nova tática. Ele mandou seus mensageiros até o rei da Síria e pediu então que ele tivesse misericórdia, né, do seu povo. Mas Senaqueribe, o vento aqui, Senaqueribe, ele então impõe uma taxa, um tributo muito maior do que ele pagava antes. Ele mandou mensagem para Ezequias para que ele não dominasse o povo de Judá, ele teria que pagar com ouro e prata. E era muita quantidade que ele não tinha, o suficiente só das suas joias pessoais. Ouro e prata que ele não tinha o suficiente dentre o seu povo. Ele teve que retirar ouro e prata do templo, e não só foi suficiente todo o ouro e prata que foi retirado do templo, mas ele teve que tirar até, diz aqui o texto, que ele teve que tirar até aquelas dobradiças dos portais do templo de Jerusalém. E não somente isso, o rei Senaqueribe, o rei da Síria, ele tentou colocar o povo contra Ezequias, dizendo afrontas, falando: olha, nosso povo, o nosso exército é poderoso, nós destruímos todas as nações que enfrentaram a nós. O seu rei, ele é um louco, ele está querendo enfrentar o exército de vocês. Vocês são pequenos diante de nós, vocês são como formigas diante de nós. Nós vamos matar todos vocês por causa de um capricho do seu rei. E tentando colocar adversidade no meio do povo, tentando colocar o povo contra Ezequias. Ezequias então pagou esse tributo, mas Senaqueribe, para poder ainda apimentar mais a situação, ele diz para Ezequias de que ele estava fazendo acordo político com o Egito, para tentarem se unirem e fortalecerem seu exército para poder enfrentar o exército assírio. E quando ele toma essa decisão de que não tem mais conversa, que não existe mais acordo, e que ele vai mesmo passar por cima de Judá e Jerusalém, Ezequias então ele se lembra do profeta Isaías.
e ele manda chamá-lo. Ele manda chamar o profeta Isaías. E os seus mensageiros então falam com Isaías, explicam tudo o que está acontecendo, e Isaías então ele consulta o Senhor. Isaías consulta o Senhor. Ezequias já estava se humilhado diante do Senhor, já havia rasgado suas vestes, já tinha colocado pano de saco, já tinha se coberto de cinza, já tinha se humilhado diante do Senhor. E Isaías então falou da parte de Deus, para que ele não temesse, porque o Senhor ia providenciar o livramento. Senaqueribe, ele afrontou o Senhor, ele desmereceu o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel. Ele, numa das suas declarações, ele disse que os deuses dos povos não conseguiram fazer nada contra o seu poderoso exército. O que o Deus de Israel ia fazer contra ele? Ou seja, ele estava dizendo que ele era mais poderoso ainda do que o próprio Deus de Israel. Senaqueribe estava afrontando o Deus de Israel. E diante dessa situação toda, desse estado em que se tomou, e a preocupação de Ezequias diante da derrota que era iminente, ele se lembrou do Senhor e fez uma oração ao Senhor, que na minha concepção é a oração mais bela que eu já li de todo o Antigo Testamento. E a oração de Ezequias diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-se perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. O profeta Isaías se dirige a Ezequias e diz para Ezequias assim: Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu a tua oração. E Deus então providenciou livramento ao povo de Israel. Muito mais ainda, Isaías disse que Deus mandou falar para ele que ele não precisava fazer nada, não precisava se preocupar. Essa guerra era entre a Assíria e o Deus vivo. Naquela mesma noite, após a oração de Ezequias, o anjo do Senhor veio e feriu todo o exército assírio, os levando à morte. Lá no versículo 35, traz esse relato. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Deus providenciou o livramento ao povo de Judá. Aleluia. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Senaqueribe, ele fugiu, mas não por muito tempo. Ele foi para a cidade de Nínive,
E chegando lá, na cidade de Nínive, ele foi morto por um dos seus próprios filhos, que assumiu o reinado assírio após a sua morte. Então a gente vê que o rei assírio e todo o seu exército sucumbiram diante do Deus vivo e verdadeiro. Passado todo esse acontecimento, Judá saiu fortalecido diante dessa situação. Todos os povos passaram a reconhecer que o Deus ao qual Ezequias servia era o Deus poderoso que venceu até o exército mais poderoso da terra. Ezequias, ele é acometido de uma enfermidade. Ezequias é acometido de uma enfermidade. E ele recebe a notícia do profeta Isaías. Isaías vem, entra do palácio, se coloca diante do rei e fala para ele assim: olha, você está cometido de uma enfermidade. O texto do capítulo 20, do verso 1, a segunda parte diz assim, Isaías falando para Ezequias: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que notícia dura, que notícia dura. Imagina você receber uma notícia de que você tem poucos dias de vida. Imagina você receber a notícia de que, olha, você arruma tudo que você precisa aí, tudo que você tem, ajeita lá a tua casa, se reconcilia com aqueles que você não está tendo problema de relacionamento, arruma a tua casa, se reconcilia com sua família, se despeça de todos os seus familiares, porque você tem pouco tempo de vida. Essa foi a situação de Ezequias. Imagina como o rei se sentiu. Eu me senti mais ou menos assim. Eu estava no hospital e eu tinha ido para uma consulta na emergência, porque não estava me sentindo muito bem, e fiz alguns exames, para poder detectar o problema que eu estava sentindo. E após fazer os exames, mandaram que eu aguardasse numa sala. Uma sala totalmente destacada de todas as salas que havia naquele hospital. E ali eu fiquei aguardando o resultado do exame. De repente entra uma profissional de saúde, que deve ser uma técnica de enfermagem, e logo depois entra uma médica, a coordenadora do hospital, que vem me dar a notícia de que eu estava com Covid-19. Aquela notícia para mim foi um baque tremendo. Eu me senti sem os pés no chão, como se o chão tivesse aberto diante de mim. E eu cheguei para a doutora e falei assim: como assim, doutora? Como assim? Eu vim aqui para tratar de uma coisa e a senhora me dá essa notícia? Como assim? Como é que eu estou com essa doença? A senhora deve estar enganada. Vamos repetir os exames aí para poder ver para se confirmar se é isso mesmo. A doutora foi categórica. Ela falou para mim que eu estava com Covid-19 e que eu deveria retirar, todas as coisas, todos os meus pertences, minha roupa inclusive, tudo que eu tinha em minhas mãos, tive que colocar aquele roupão do hospital, e eles me dirigiram diretamente para o CTI. Até então a ficha não tinha caído ainda, porque eu estava me sentindo bem. Eu achava que eu não tinha essa doença. E essa notícia veio para mim numa semana em que eu perdi muitos amigos por causa dessa doença. Muitos amigos meus, colegas de trabalho, que passaram por essa
por esse infortúnio e que não resistiram. Naquela semana eu tinha perdido um amigo dessa mesma enfermidade. Então, quando eu recebi essa notícia, aquilo para mim estava se mostrando como se fosse o fim, assim como Ezequias recebeu a notícia de Isaías, de que a sua enfermidade era enfermidade para a morte. A única coisa, o único objeto que deixaram comigo foi o meu óculos, talvez para que eu pudesse testemunhar tudo aquilo que eu vi lá dentro daquele CTI. Irmãos, não é nada agradável assistir a cena ao qual eu tive que presenciar nesses dias que eu fiquei internado naquele hospital. Eu vi pessoas sendo entubadas, eu vi pessoas entubadas, eu vi pessoas lutando contra a morte, eu vi pessoas também já entregues à morte, porque já estavam perdidos, haviam perdido a esperança. Eu vi pessoas morrendo, eu vi pessoas que estavam, já haviam morrido e havia sido, o corpo sendo retirado lá de dentro do CTI. Não era um clima nada agradável. Não sei se muitos suportariam aquilo que eu presenciei ali dentro. Mas a única coisa que eu pensava, quando eu assistia aquele quadro, eu pensava assim: eu acho que amanhã vai ser a minha vez. Por hoje o Senhor me poupou, mas amanhã eu não sei se terei a mesma sorte. E os dias foram se passando, e eu vi aquelas pessoas que estavam ali, nos leitos ali ao meu redor, sendo colocados o aparelho respirador, e eu falava assim: se colocar o respirador, é o fim, é o passaporte, é o sinal de que não tem volta. E eu pedi a Deus, assim como Ezequias orou, eu pedi a Deus para que não permitisse que eu usasse esse aparelho. E eu respirando normalmente. Uma coisa que eu não relatei no começo, mas a doutora falou para mim que eu estava com 72% do meu pulmão tomado. Ou seja, eu só tinha 28% de pulmão para respirar. E esses 28%, eu mantive a respiração durante todo o período que eu estive internado naquele CTI. O Senhor me sustentou ali naquele lugar. E não permitiu que eu usasse aquele aparelho, porque Ele ainda havia algo ainda preparado para mim. Teve um dia que a doutora chegou para mim, na sua visita rotineira, e eu cheguei para ela e perguntei: doutora, qual é a minha possibilidade? Qual é a chance que eu tenho? E ela chegou para mim e falou assim: olha, o teu caso é o caso que mais nos intriga. O teu caso é o caso que nos intriga e nos preocupa. Porque, embora o seu pulmão esteja quase totalmente tomado pelo vírus, pela infecção, mas você consegue respirar normalmente, você não tem falta de ar, você não tem tosse, você não tem sintomas nenhum. E isso daí muito nos intriga. A gente não sabe o porquê. Porque em outra situação, se fosse outra pessoa, nessa mesma situação, ela já estaria entubada. Mas você consegue respirar. E eu cheguei para a doutora e falei assim: doutora, não tem explicação. A única explicação que eu tenho para isso é que é Deus que está cuidando de mim. E a doutora teve que reconhecer, com todo o seu conhecimento científico, medicina e tudo mais. Ela pôde reconhecer ali que realmente era Deus que estava cuidando de mim. E a partir daquele dia, então, as coisas começaram a melhorar.
E alguns dias depois eu já não estava mais no CTI, eu estava no quarto. E do quarto, então, eu tive alguns dias no quarto e depois recebi a alta para vir para casa, para então passar pelo período de isolamento. E hoje eu me sinto, né, completamente curado dessa doença que, infelizmente, né, muitas pessoas não tiveram, né, a mesma sorte. Já ultrapassamos o número de 63 mil pessoas. Isso é um número muito alto, irmãos. Essa enfermidade, ela veio para poder nos mostrar, né, para poder mostrar algo, para nos ensinar algo. Assim como a enfermidade de Ezequias, que veio e fez com que ele se fizesse uma introspecção, que ele pensasse mais sobre a sua vida, sobre aquilo que ele havia feito, o que ele estava fazendo de errado, né, a sua autoanálise, o seu autoexame, né? Ezequias, então, ele faz uma outra oração ao Senhor, quando ele recebe essa notícia, e diz assim: lembra-te, versículo 3 do capítulo 20, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E logo após ele chorou muitíssimo. Diz o texto que ele chorou muito. O Senhor, ele é bondoso, é misericordioso e compassivo. Diante dessa oração de Ezequias, né, uma oração curta, mas uma oração carregada de emoção, a gente pode chegar a alguma análise, né, sobre o que estamos passando, o que estamos fazendo, por que estamos vivendo aqui nessa terra. E a primeira pergunta que vem à minha mente, que o Senhor mostrou para mim, é: por que o cristão sofre? Por que o cristão sofre? Você já parou para pensar? Por que o cristão sofre? Por que o crente sofre tanto? Sabe, a gente não consegue entender por que as coisas acontecem, que vêm na nossa vida como um avalanche, como um exército de Senaqueribe que vem saindo, destruindo tudo, tirando as coisas dentro da normalidade, faz provocar um caos dentro da nossa vida. Você já se sentiu assim, né? Você está num período num mar calmo, e de repente vem uma tempestade, que você fica sem situação, você fica sem saber o que fazer, e aí vem o sofrimento, vem a angústia, vem a dor, e muitas vezes quando a gente está diante desse olho do furacão, a gente só consegue fazer uma pergunta: por quê? Por quê? Por que eu sofro? Por que está acontecendo isso na minha vida? Eu sou um servo fiel, eu sou um servo dedicado, eu faço minhas orações todos os dias. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou para mim, eu estava um pouco enfermo, estava meio resfriado, e a pessoa chegou para mim e falou assim: você não é crente? Eu falei: sou. Eu falei: então por que você está doente? Eu falei: eu estou doente porque todo mundo fica doente, né? A Bíblia diz que o sol está sobre os justos e todos sobre os injustos. A Bíblia diz também, Jesus Cristo falando, que no mundo a gente haveria de passar por aflições. Então, se a gente vive aqui na terra, se a gente vive aqui esse local que o Senhor, né, que o Senhor preparou, que o Senhor criou e nos colocou aqui, se nós vivemos aqui, nós havemos de passar por todas as intempéries da vida também. Quantas vezes você está passando por um deserto, está passando por uma dificuldade muito grande, e chega uma pessoa para você e fala assim: Deus vai te honrar. Como assim Deus vai te honrar? Eu não consigo entender, porque Deus já me honrou. Deus já me honrou quando Ele enviou seu Filho, que morreu naquela cruz, para me salvar. O Rei, o eterno, se despiu, Ele saiu do trono da glória, se despiu de toda a glória e majestade, e veio até nós, se humilhou por nós. Como eu não deveria me sentir honrado por isso? O seu sangue,
que foi derramado naquela cruz, foi para me salvar, foi para te salvar, meu irmão. Por que você vai querer exigir que Deus te honre mais ainda? Eu já sou honrado com aquilo que Deus me deu, que é a salvação. Eu era inimigo de Deus, eu andava nas trevas, o que estava reservado para mim era somente a condenação eterna. E como eu posso ser egoísta, então, e querer que Deus só me dê cada vez mais, me dá cada vez mais, me dê cada vez mais? Como eu posso ser tão egoísta, chegar a esse ponto de só querer as bênçãos, e as dificuldades não? Quando vem uma tempestadezinha chegando perto de mim, e eu já chegar para Deus e falar assim: Senhor, afasta de mim esse cálice. Não, nós estamos sujeitos a todos os tipos de circunstâncias que vierem a ocorrer enquanto estivermos vivendo aqui na terra. As bênçãos, as honras, como as pessoas falam, só vão ser concedidas a nós. A maior de todas já foi concedida a nós, mas nós vamos só aproveitar das benesses quando nós estivermos na eternidade, quando o Senhor Jesus Cristo voltar em glória e nos resgatar e levar para o lugar em qual Ele havia reservado, está preparado para cada um de nós. Como eu posso ser tão egoísta e querer que Deus me dê sempre mais? É claro que Deus pode te dar. Eu não estou dizendo aqui que você não vai receber se você pedir. É claro que Deus pode te dar. Mas o que a gente precisa entender é que Deus só dá desde que seja de acordo com a sua vontade. A sua vontade que é soberana. Uma outra coisa que esse texto aqui nos ensina é que nós não devemos nos apegar às coisas desse mundo. Nós gostamos tanto daqui, que a gente nem queira, nem está querendo, nem está desejando que Jesus volte mais. A gente está tão feliz aqui, a gente está tão contente, está tão satisfeito com as coisas, né, nossa vidinha, nosso mundo, que a gente não deseja mais as coisas eternas. Sabe por quê? Porque o nosso coração ele é enganoso, o nosso coração ele cogita as coisas desse mundo. O nosso coração, ele se apega às coisas desse mundo. E Jeremias vai dizer lá no capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. E ele fecha essa parte com uma pergunta: quem o conhecerá? Quem há de conhecer o nosso coração, se nós somos enganados pelo nosso próprio coração? Quem conhece o nosso coração, respondendo a pergunta de Jeremias, quem conhece o nosso coração é somente Deus. Somente Deus conhece o nosso coração. Ele sabe, Ele conhece os nossos desejos, Ele conhece o nosso mais íntimo desejo. Deus conhece o nosso interior, porque foi Ele que nos fez. Nós desejamos as coisas aqui da terra. A gente não almeja as coisas lá do alto. Nós não buscamos o reino de Deus. Nós não buscamos o seu reino em primeiro lugar. Olhando assim, analisando a sua oração de Ezequias aqui, a gente analisando, talvez Ezequias estivesse pensando assim, a oração dele, o seu choro, ele pode dar essa impressão, veja bem, ele pode dar essa impressão de que o seu coração estava inclinado para as coisas desse mundo. Que ele começa a dizer assim: ó Senhor, o Senhor conhece aquilo que eu fiz, né, os meus feitos, aquilo tudo que eu fiz, como se fosse uma declaração de que ele era uma pessoa boa. Talvez, olhando, analisando essa oração aqui, a gente possa entender de que ele estava desejando o mundo e que não queria partir desse mundo porque ele amava esse mundo. Mas a verdade é que a sua oração, e eu vou ler mais uma vez aqui: lembra-te, Senhor, peço-te
de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Essa oração, na verdade, revelava para Deus o servo bom e fiel que ele sempre foi. Ele estava mostrando para Deus aquilo que ele fez por amor a Deus. E essa oração de Ezequias, a gente pode entender, porque essa oração de Ezequias, ela é muito parecida com a oração que o apóstolo Paulo fez, quando ele estava se dirigindo para Timóteo, já no final da sua vida, sabendo que ele já estava indo para a condenação, né? Ele seria decapitado, ele estava indo para a pena, cumprir a pena de morte, e então ele faz uma declaração que parece uma oração, que diz assim, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, um texto muito conhecido de todos nós, que diz que combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, Paulo também estava fazendo da mesma forma como Ezequias estava fazendo aqui, de uma forma diferente, mas ele estava declarando também que, olha, eu já fiz tudo que eu deveria fazer, tudo por amor a Deus. Ele completou a carreira e guardou a fé. Ezequias completou a carreira e estava guardando a sua fé também. A oração de Ezequias também, ela nos ensina sobre a importância da oração, essa busca de intimidade com Deus, e que a gente vê que, infelizmente, em nossas igrejas, né, não estou dizendo, estou generalizando, a maioria das igrejas não tem mais adotado essa prática. Uma prática tão importante, e eu considero primordial na vida da igreja, que é a oração. Aí eu pergunto, quantas decisões foram tomadas erradamente? Porque antes de tomar essa decisão, não ouviu a orientação do Senhor, e depois a pessoa se arrepende. Ou quantas vezes a gente quer uma resposta de Deus, a gente ora até a Deus, pede uma resposta a Ele, e quando Ele dá essa resposta não é aquilo que a gente gostaria de ouvir, e a gente se rebela contra Deus, a gente não quer fazer aquilo que o Senhor nos mostrou, e a gente se rebela. Sabe, o exemplo de Ezequias, ele aponta para uma vida de oração, e não somente uma vida de oração, mas uma vida de obediência também. E essa obediência, elas têm que estar alinhado com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Quer um conselho? Tenha uma vida de oração. Leve a sério isso. Se você não tem muito essa prática, passe a adotar a partir de hoje, a partir desse momento. Se coloca diante do Senhor, busque a Deus em oração. Tenha certeza de que Deus tem resposta para todas as suas dúvidas. Deus tem resposta para as suas aflições. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você está vivendo nesse momento atual. Eu não sei quais são os problemas que você está passando, mas tenha certeza, se você se colocar diante do Senhor, colocar todas as suas angústias e os seus sofrimentos diante do Senhor, eu quero dizer para você que Deus ouve a tua oração, assim como Ele ouviu a oração de Ezequias. Deus ouve a tua oração, e no momento certo, de acordo com a sua vontade soberana, Ele há de suprir todas as suas necessidades, em nome de Jesus. Deus está sempre pronto para ouvir a nossa oração. A oração, ela chega até o trono de Deus como um incenso aromático. Lá em Apocalipse ele vai relatar, né, que as orações dos santos, elas chegam até o incenso do trono de Deus. Foi através de uma oração sincera que Deus agiu de misericórdia com Ezequias,
e oferecendo a ele, então, concedendo a ele a cura dessa enfermidade, porque o texto continua, e diz que após essa oração de Ezequias, versículo 4, diz assim: antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, vê ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, o terceiro dia subirás à casa do Senhor. Deus, Ele há de suprir todas as nossas necessidades, assim como Deus curou Ezequias, e 3 dias depois, ele já estava totalmente curado, ele já estava subindo à casa do Senhor para oferecer culto a Ele. Como é bom, irmãos, nós estamos vivendo por um momento de isolamento social. Brevemente nós estaremos retornando aos cultos presenciais, e eu imagino, assim como eu, o desejo do meu coração de estar aqui na casa do Senhor, vendo esses bancos repletos e todos juntos adorando a Deus, exaltando ao Deus glorioso, ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Em breve isso vai acontecer, em breve essa pandemia vai fazer parte do passado, mas eu rogo a Deus por aqueles que não retornarão mais, porque muitos, assim como a palavra mesmo nos comprova, muitos terão o seu amor esfriado. Mas eu rogo a Deus para que Deus preserve o seu povo, Deus preserve aqueles que são fiéis a Ele, né? Porque Ele conhece o nosso coração, assim como Ele conhecia o coração de Ezequias. E através de uma oração sincera, é que Deus pode te abençoar. Por que o crente sofre? Por que o crente sofre? Talvez você tenha que fazer essa pergunta para o seu coração, não para Deus, mas perguntar para o seu coração: por que eu estou sofrendo? Se o seu coração estiver inclinado às coisas desse mundo, você está tendo um sério problema. Mas se seu coração estiver inclinado para as coisas lá do alto, para o reino de Deus, o reino que está estabelecido, e que Jesus Cristo, o nosso Salvador, um dia voltará para nos buscar, para nos resgatar. Se seu coração estiver voltado para isso, para as coisas do reino de Deus, meu irmão, pode vir o problema que for, pode vir a tempestade que for, pode vir o sofrimento que for, as circunstâncias não vão ser capazes de tirar a alegria do teu coração, porque nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe nessa manhã. Receba essa palavra e se coloca diante do Senhor. Ore a Deus, clame ao Senhor, busque intimidade com Ele, que só Ele pode trazer paz ao teu coração. Amém? Queria passar só alguns anúncios, né? Não sei se está passando aqui embaixo. Temos culto logo mais, às 19 horas, aqui, né, na nossa live, né? Compartilhe esses vídeos, compartilhe essas lives com seus amigos. Vamos fazer chegar, né, essa mensagem, a palavra do Senhor, a milhares de pessoas, as pessoas que você quer que deseja que ouça essa palavra, que ouçam, né, que participem desse culto. Compartilhe com os irmãos, compartilhe com os seus amigos, seus vizinhos. Vamos encher, vamos fazer essa live crescer, não para o crescimento, né, engrandecimento nosso, mas que Deus possa ser exaltado. Amém? Temos quarta-feira, às 20 horas também o estudo da palavra. Nosso pastor, ele está descansando, né? Teve muitas atividades para ele,
né? É muito trabalho, é obra, né? É terreno, é muro, é telhado, é preparar os sermões. Então, o pastor estava muito cansado e resolvemos, então, o conselho dar uma semana de folga a ele. Semana que vem ele está de volta aqui para conduzir, então, né, o culto. Deus abençoe a todos, né? Ajude, contribua, né? Não sei se está aqui embaixo também, mas contribua, né? Tem o número da conta. Se você desejar ser o parceiro amigo dessa igreja, se você não é membro dessa igreja, mas você gosta de assistir as lives, você gosta de assistir os cultos da nossa igreja, se você sentiu o desejo no coração de ofertar, né, tem o número da conta da igreja, está aqui embaixo, né? É só você fazer a sua oferta, não importa o valor, faça a sua oferta. Aquelas pessoas que estão envolvidas, né, na doação, para ajudar nas obras da igreja, né, continue firme. Se você quiser participar, dando a sua contribuição, junto com, tem um carnezinho, né, com uma oferta, que você vai estar assumindo uma responsabilidade durante 6 meses, né, para poder ajudar na obra da igreja, né? Então, você procure aí os responsáveis, né, o pastor, os diáconos da nossa igreja, procure e fale para você: olha, eu quero ofertar, quero assumir a responsabilidade de pagar esse carnezinho durante esses 6 meses para ajudar. O valor pode ser um pouco alto para você, né, de repente, mas você junto com outra pessoa, você pode então chegar a esse valor de R$163 para poder assumir esse compromisso, né, de estar ajudando na obra do Senhor. Mas independente disso, se você não tiver esse valor, mas se você puder dar menos, ou se eu posso dar R$10, se eu posso dar 20, procure também responsáveis que eles estarão dando um bom destino para esse dinheiro, para ajudar na obra da casa do Senhor. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus, um excelente domingo a todos.